No século XVIII, trabalhadores escavaram uma antiga residência romana que estava coberta por cinzas vulcânicas. Como resultado, encontraram um pedaço estranho de metal, pequeno o suficiente para caber em uma caneca. Ao limpá-lo, descobriram ser um dos mais velhos exemplos de relógio solar conhecidos. Além disso, seu formato assemelhava-se muito a um pernil de porco. O relógio de porco, como foi carinhosamente chamado, foi recriado através de uma impressão 3D. A reconstrução está ajudando pesquisadores a entender como o objeto era usado e quais informações fornecia. O artefato esteve coberto de cinzas vulcânicas, pois pertencia à Villa dei Papiri, uma casa de campo da antiga cidade romana de Herculano. Assim como Pompeia, Herculano foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio no ano de 79. O objeto é tão misterioso que alguns pesquisadores pensaram ser um relógio em forma de jarro, enquanto outros concordam com o formato de pernil mesmo. Acredita-se que o relógio de porco servia como relógio de bolso daquela época. Apesar de os relógios solares estarem espalhados pela Grécia e por Roma na antiguidade, pequenos e portáteis como esse são extremamente raros. Cerca de 25 já foram encontrados. Este, de Herculano, pode ser o segundo ou o mais antigo do mundo. A impressão 3D foi feita baseada em fotos do objeto e demorou algumas horas para ser feita. O resultado foi feito em plástico, ao invés do bronze revestido de prata do original. Os cientistas estão intrigados pela falta de praticidade do relógio, já que não devia mostrar as horas com tanta precisão por causa de seu formato e tamanho. Talvez essa não seja uma questão tão grande, já que saber o tempo exato na época não era muito importante. Minutos, por exemplo, não eram muito utilizados. Uma hipótese é de que o relógio de porco tenha sido usado para o status, ou seja, os donos não estavam tão interessados em saber a hora exata, mas sim mostrar que tinham objetos sofisticados. Bem atual, né? Pesquisadores também não sabem exatamente o motivo do formato de prosciutto. Pode estar relacionado à filosofia do epicurismo, que tinha como mote aproveitar o dia. O símbolo do ramo filosófico era justamente o porco. A arqueologia também busca entender completamente um antigo templo hindu localizado no estado de Kerala, na Índia. O nome do local é grande, tá? Sri Padmanabhaswamy. A construção é fenomenal, gente, e bastante rica, algo necessário para um edifício dedicado à divindade Vishnu. Doações são recebidas pelo templo de todo o mundo, mas apenas hindus podem entrar lá. Em 2011, o lugar passou por uma vistoria visando uma maior transparência para a administração do templo. Enquanto investigavam toda a estrutura do local, 6 enormes salas que funcionavam como cofres foram encontradas no subterrâneo. Os cofres foram nomeados de AAF. No entanto, só 5 deles foram abertos. Foram encontradas moedas de ouro, estátuas, joias, pedras preciosas, coroas e até tronos feitos de ouro. Como todos os cofres estavam trancafiados, cada um precisou de muito esforço para ser aberto. Entretanto, nunca conseguiram abrir o cofre B. Vários níveis de trancas foram retirados, mas sempre havia outro restando. Além disso, a própria administração não queria continuar o trabalho, pois acreditava que poderes sobrenaturais guardavam esse cofre. Aqueles que tentassem abrir seriam amaldiçoados de acordo com as lendas. A verdadeira origem da lenda é desconhecida, mas exploradores já foram alertados que encontrariam cobras venenosas e até vampiros lá dentro. Há quem diga que o cofre seja uma passagem para o Mar Árabe, já que alguns que tentaram abrir ouviram o som de ondas quebrando no mar. O que sabemos é que há um tesouro inestimável escondido ali por milhares de anos. O que há exatamente e quanto de dinheiro só saberemos quando os supostos poderes sobrenaturais forem vencidos ou a lenda deixar de existir. Quando falamos sobre lugares proibidos, a Índia não fica sozinha, não. A Suécia também possui recintos, assim como a ilha de Blå-Jungfrú. A população acredita que o território seja repleto de magia maligna. Bem,
Descobertas arqueológicas ajudaram a entender de onde vieram as tais crenças. O significado de Bla Jungfrau é donzela virgem, mas a ilha é conhecida pelo termo Blácula, que quer dizer Morro Azul. O nome é tão temido que os navegantes próximos não o dizem por temer que tempestades comecem instantaneamente. A questão é a grande associação da ilha com bruxas. Desde o século XVI, há a crença de que as feiticeiras malignas se reunissem no local na quinta-feira anterior à Sexta-feira Santa para adorar o diabo. Outra questão temida da ilha é seu suposto labirinto mágico feito por pedras. Qualquer um que retirasse uma das pedras estaria supostamente amaldiçoado pelo resto da vida. Acontece que sim, o labirinto e suas pedras existem. Como o local que se tornou um parque nacional em 1926, cada uma das pedras é protegida pela lei. Entretanto, ninguém sabe como e por que a construção foi feita. A maior especulação é a de que servia para propósitos ritualísticos. É possível que labirintos como esse tenham sido comuns no passado da ilha. Em 2014, descobertas arqueológicas encontraram indícios de estranhos rituais em 2 cavernas da Ilha da Donzela Azul. Uma delas possuía um altar e uma outra parecia ser usada como um teatro ou palco para as atividades ritualísticas. Se a ilha Bla Jungfrau realmente presenciava rituais de feiticeiros e bruxas na pré-história, talvez as lendas sobre as propriedades mágicas do território tenham um fundo de verdade. Agora, voltando para a Itália, descobrimos que a própria cidade de Roma esconde seus mistérios. As ruínas de uma casa de campo de luxo de 2.000 anos de um comandante militar foram descobertas enquanto expandiam o sistema de metrô da cidade. Os arqueólogos constataram que a residência é do 2º século e estava bem ao lado de um quartel militar que abrigava a guarda pretoriana. A decoração da estrutura era invejável, uma vez que foram encontrados um mosaico, pisos de mármore e paredes com afrescos. Encontrado a 12 metros abaixo do solo, o domus possuía 14 cômodos e uma fonte no pátio central. O que intriga os pesquisadores é o altíssimo grau de preservação do local. O fato do domus ter sido enterrado contribuiu para a manutenção dos detalhes. O mistério envolve descobrir por que uma construção como essa foi enterrada. A pesquisa determinou que a residência foi enterrada intencionalmente no século seguinte ao que foi construída. As ruínas e os tesouros ali encontrados foram movidos para serem preservados em containers especiais para que a construção do túnel continue. Alguns dos objetos decorativos serão até mesmo utilizados para formar a peça central da estação Ambra Arada, que fará parte do complexo de metrô de Roma. Talvez o domus parar debaixo da terra tenha uma correlação com o fato de um imperador Aureliano construir paredes para proteger a cidade no ano 271, pouco depois do enterro da residência militar acontecer. O próximo sítio arqueológico que intriga a ciência fica em Belize, um país no Caribe. As ruínas maias de Coelho, descobertas por Norman Hammond em 1975, trazem grandes questionamentos sobre os povos mesoamericanos. Primeiramente, muito se discute sobre a antiguidade dos achados. Há quem diga que Coelho seja o sítio maia mais antigo do mundo. Entretanto, outros dizem que é bem mais jovem. O debate estabelece idades entre 2.600 e 1.200 anos antes de Cristo. O povo ali residente plantava milho e habitava em casas feitas do tronco do colmo revestido com gesso. As escavações locais encontraram estranhos mistérios, como uma garota adolescente que foi decapitada e enterrada com a cabeça apoiada no peito. A jovem ainda foi colocada ao lado de 2 tigelas de cerâmica. Outra tumba guardava diversos objetos funerários, alguns feitos com ossos de veado gravados com um padrão associado à realeza. Uma placa feita com um crânio também foi achada. Por conta desse conteúdo, acredita-se que um antigo governante de Coelho tenha sido enterrado na tumba. Ainda na América, uma imensa baleia assassina de 70 metros apareceu em um deserto peruano. Obviamente, eu não estou falando de um animal literal, mas uma representação enorme desenhada no chão do país latino. É possível que a imagem seja ainda mais antiga que as linhas de Nazca. Esse desenho já havia sido descoberto nos anos 60 por arqueólogos alemães, mas permaneceu desaparecido por décadas. A orca, localizada em um lugar próximo a Nazca, chamado Palpa, parece ter sido feita em um método parecido com as linhas de Nazca.
mas ainda mais antigo. Nossa última descoberta arqueológica da lista diz respeito a um dos primeiros computadores da humanidade. É sim. Na verdade, trata-se de um anel munido com um pequeno ábaco, objeto usado para fazer contas na antiguidade que prenunciava a chegada do computador. Esse ábaco, para caber em um anel, tinha pouco mais de 1 centímetro de comprimento e menos de 1 de largura. Sim, gente, é extremamente bem delicado e bem feito. A descoberta é fascinante, pois o objeto data do século XVII, quando fazer algo assim deveria ser extremamente complexo. Para manipulá-lo, seriam necessárias ferramentas muito pequenas, como alfinetes. Ter um anel como esse equivale hoje a ter um mini computador em nossas mãos. O mais incrível é que construíram um desse em plena China, no século XVII. Então, qual desses sítios arqueológicos mais misteriosos te intrigou, hein? Deixa aqui nos comentários pra gente e eu agradeço pela companhia.